certo. O lado certo da história nossa é romper com essa velharia aí. É romper com esse Valdemar. Tem que ficar falando de Valdemar da Costa Neto, levando a sério a opinião do Valdemar. O Valdemar não tem que ter uma opinião. O Valdemar, ele tem que ter uma cela. Esse cara não dá. Eu vi o Flávio Bolsonaro indo pra lá falando, olha, nossas terras raras podem ser úteis pra você. Mas como elas serão úteis pra gente? Vai ser isso. Convidar pra fazer a coisa certa ao lado e ter o lucro político ao lado, mas se comportar errado, a casa vai ter que cair. Cássio? Pegar um gancho, Renan, você falou sobre o Supremo Tribunal Federal, ele foi perguntado sobre governabilidade. Talvez eu esteja até saudosista hoje. Até um tempo atrás o Supremo não participava dessa conversa. Hoje a gente tem que colocar o Supremo nesse tipo de pergunta. E se você, eventualmente eleito presidente, você vai indicar minimamente 3 ministros. Então eu gostaria que você falasse desta relação do Supremo, como você vê a relação do Executivo com o Supremo e quais seriam, óbvio que é cedo, mas qual é o perfil desejado para as eventuais indicações de ministros? Começar pelo final, tá? Perfil essencialmente técnico e um perfil constitucionalista, um perfil defensor de um padrão, vamos dizer, legalista, estrito dentro do texto legal da Constituição e não inovador. Não adeptos do tal do neoconstitucionalismo, como é o Barroso, e como vários ministros se aproveitaram para poder fazer negócios dizendo que era neoconstitucionalismo. Então, ministros que defendem o seguinte, é o que está na Constituição e apenas o que está na Constituição, e não vou ficar fazendo grandes inovações por aqui, como a gente assiste, inovações que sempre terminam, por exemplo, na redução das liberdades dos brasileiros ou interferência nos negócios, em nome de ONGs internacionais. Infelizmente, preciso colocar isso aqui. Paralelamente, a gente sabe que o STF se tornou um poder por si só. E aí a gente tem que ter uma série de medidas que recoloquem o STF dentro da caixa. E eu volto a colocar o ponto que eu trouxe na pergunta do nosso amigo aqui. O que acontece? Eu serei eleito dentro de uma agenda que responde à crise. A agenda de resposta à crise, caso o eleitor fale, é o Renan, é uma agenda, portanto, de recolocar o STF dentro de, vamos dizer, do seu papel institucional clássico. Então, você não vai poder mais viver de 83% de decisões monocráticas como temos no STF hoje. Nós temos que ter limite para as decisões monocráticas. Mesma coisa para aquele período bizarro em que um ministro pede vistas e fica segurando um processo. Ministros têm que ser proibidos de terem escritórios ligados a familiares e amigos atuando junto com eles. Nós temos que ter uma corte pequena e específica, feita por sorteio de desembargadores ou critério que seja decidido, para cuidar dos casos que envolvam deputados e senadores, para que eles não fiquem à mercê do STF. São medidas simples, fim das decisões monocráticas, eu tinha citado, mas são medidas simples e diretas que recolocam o STF no papel constitucional. E uma delas, inclusive, é o filtro de entrada, que faz com que no Brasil a gente tenha cerca de 8 mil ações que vão parar no STF, enquanto que nos Estados Unidos são apenas 50. Se a gente faz esse filtro de entrada, a matéria é apenas constitucional, aí sim a gente começa a recolocar ele no lugar dele. Seria uma pauta central nossa, até porque nós temos um país em que o poder executivo não existe. O orçamento é executado pelo legislativo e as grandes pautas nacionais são decididas pelo judiciário. Eu serei um presidente que vai cumprir este papel. Terei sido eleito para isso. Então, eu só gostaria de lembrar, hoje eu tenho um partido que tem 5 meses de idade. Se eu for eleito à presidência, eu não terei mais apenas um partido pequeno. Eu vou para lá com pelo menos 100 deputados e mesmo os deputados do centrão e da direita que ganharem vão ser pautados os meus argumentos. Então, será um jogo diferente. O senhor faz uma fala também sobre o Supremo, para já colar o assunto, a atuação do ministro Alexandre de Moraes. O senhor defende um formato ali de atuação do ministro Alexandre para combater o crime organizado. Que seria essa ideia? De que forma que seria a atuação do ministro Alexandre, de alguma forma do Supremo, para conseguir combater o crime? O que é exatamente? Qual a receita que o ministro tem usado? Isso é uma provocação ao ministro Alexandre de Moraes sobre o direito penal do inimigo. E qual é a provocação, né? Veja, quando a gente fala em direito penal do inimigo, que significa ter uma legislação especial que retira certos direitos de defesa de um faccionado, e um faccionado entendido aqui como praticamente um terrorista, uma pessoa que nega o Estado democrático de direito, que reiteradamente comete crimes que violam direitos humanos, como é um membro do PCC, um membro do Comando Vermelho, se você vai ver entre os juristas, a comunidade jurídica brasileira, não, isso é um absurdo, isso é uma exceção. Aí beleza, eu ouço isso dos juristas, e já ouvi de ministro do STF. Só que quando o Alexandre de Moraes cria ele próprio um regime de exceção para bolsonaristas, e aí essas pessoas têm os direitos de defesa dela mitigados, ou seja, diminuídos, aí tá tudo bem, aí é defesa da democracia. O que eu tô propondo é assim, e se eu aplicasse o método do Xandão, que é o direito penal do inimigo em parte, não é? Como tô fazendo uma analogia, aos faccionados, se o tipo de julgamento daquelas pessoas que foram presas por conta do dia 8 fosse aplicado pelos presos do Comando Vermelho, eu gosto desse método. Eu deixaria ainda mais grave, eu deixaria ainda mais duro, ainda mais pesado. Então eu deixo isso como provocação para a comunidade jurídica brasileira, que ficou aplaudindo Alexandre de Moraes, mas quando a gente fala em implementar medidas duras contra bandidos, aí são contra. Falou engraçado, né? Interessante.
Não é no mínimo incoerente, né, por parte dessas pessoas. Então é uma provocação que eu faço bem clara e bem direta. E que faz sentido. André. Aproveitando que o senhor falou sobre segurança pública, o senhor citou o fato de incluir, enquadrar organizações criminosas como grupos terroristas, né? Tem essa discussão de os Estados Unidos talvez fazer isso e existem algumas discussões no meio jurídico que isso poderia causar alguma interferência aqui. E também dentro do PL que foi discutido antifacção, tinha essa medida incluída, mas ela foi retirada. Você, como pré-candidato, se eleito, você vai defender que os grupos terroristas, as organizações criminosas sejam considerados grupos terroristas no Brasil? Olha, eu defendo, assim, se ele vai ser qualificado como terrorista ou não, isso é mais um enquadramento marqueteiro. Para mim, eles têm que ser enquadrados como o inimigo. E o que é o inimigo? São figuras que fazem parte de gangues ou organizações que negam o Estado Democrático de Direito do Brasil, que fazem ocupação territorial, que cometem recorrentes violações aos direitos humanos. Essas organizações que se parecem muito com organizações terroristas, elas têm que ter esse reconhecimento especial por parte do Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro tem que enfrentá-las de uma maneira diferente. Eu não posso chegar para o cara que é o ladrão de galinha e dar a ele o mesmo tipo de tratamento que eu vou dar para um membro que está com um fuzil do Comando Vermelho ocupando uma favela. Ou um prefeito na cidade de Santa Quitéria, no Ceará, que faz basicamente um acordo com o Comando Vermelho e impede as pessoas de votarem em candidatos adversários, senão o Comando Vermelho bate na porta da casa dessa pessoa. O enquadramento jurídico para eles é diferente. Essas pessoas negam o Estado Democrático de Direito no Brasil. Se os Estados Unidos gostam ou não gostam disso, isso é problema dos Estados Unidos. Até porque esse interesse deles sobre isso é bem recente. E se os Estados Unidos quiserem ser parceiros da América Latina no enfrentamento ao crime organizado, dependendo da parceria, pode ser bem-vindo. Eu acho que o Brasil tem que retomar o próprio território, ou seja, retomar as pessoas que estão sob o comando do crime organizado e depois, reorganizando as próprias forças armadas e reorganizando as próprias contas públicas, se tornar uma força pacificadora da região. E, inclusive, impedir que os Estados Unidos façam isso. Quem tem que ser o grande líder político, quem tem que ser o macho alfa aqui da América do Sul, é o Brasil. E esse é um papel nosso. A gente está permitindo, inclusive, que os Estados Unidos façam isso, o que pra gente é humilhante. Ortúlio. Renan, vamos mudar um pouco de assunto e falar agora de viabilidade eleitoral. Veja, você tem se destacado muito entre os jovens, né? Essa subida sua se deve em muita medida às ideias e tudo mais, mas também ao seu sucesso com o público jovem. E a gente sabe que a política estratégica, ela vive de duas coisas, ideia e comunicação, né? Não basta ter ideia e não ter comunicação, e ter comunicação e não ter ideia, né? Estrategicamente você tem que ter esse binômio. Como é que você vai fazer para conversar com as pessoas mais velhas, conservadoras, religiosas, aquelas pessoas que em certa medida não se identificam com o perfil dos membros hoje do Partido à Missão? Pode até se identificar com as ideias, mas às vezes nem conhece as ideias e a forma de comunicação não os aproxima. E apostar que os jovens indiretamente vão cumprir esse papel pode não ser uma estratégia vencedora. Como que você avalia essa questão? Quando eu decidi ser pré-candidato à presidência e conversei com o nosso time, eu falei muito com as pessoas, olha, a gente não dispõe de meios que permitam que a gente chegue nas pessoas de maneira clássica. Eu não tenho acesso à televisão como os candidatos grandes têm, eu não tenho o dinheiro para botar uma propaganda na televisão, para sair colocando outdoor por aí, eu não tenho nada. Eu sou um cara de classe média que vive num apartamento pequeno, que todo o dinheiro do trabalho que gero eu coloco no movimento e no próprio partido político, faço essas coisas ficarem de pé. Portanto, eu farei uma campanha com o que eu tenho à disposição e falando sempre a verdade. Estou falando isso não porque eu quero dar uma de Don Quixote, mostrar que eu sou apenas idealista. Eu estou falando que quando você não tem nada a perder. E eu vou fazer apenas o que eu acredito no processo. Naturalmente, isso ressoa entre os mais jovens. Agora, como você colocou, e eu concordo contigo, isso também representa os valores das pessoas mais velhas. Essas pessoas estão em bolhas cognitivas, bolhas de algoritmo nas redes sociais, diferentes das nossas. Também tem uma barreira de entrada que uma parte importante dessas pessoas acha que nós somos comunistas porque nós somos de direita, mas não somos Bolsonaro. É natural. O problema é quando nossa mensagem chega. Eu sou o mais desconhecido dos pré-candidatos a presidente. A partir do momento que eu começar a chegar na casa das pessoas, como eu estou fazendo hoje agora aqui na Jovem Pan, quando eu vou nas rádios ao redor do Brasil, eu chego. E essas pessoas descobrem a mensagem e gostam. Então a resposta está em diminuir o desconhecimento, fazendo o que eu estou fazendo, que é rodando de carro Brasil. Se eu vou aguentar, aí é uma questão, assim, falam de burnout, esses cansaços, eu não posso me cansar, em tese eu sou jovem, mas eu vou trabalhar o máximo, eu vou rodar de carro, eu vou em rádios, eu vou na mídia tradicional, e eu ainda acredito muito no papel da imprensa tradicional, e com base nisso eu vou começar a chegar no coração dessas pessoas mais velhas falando
algo que está dentro do sistema de valores deles. Então, isso é meio que inevitável. Para te conhecer um pouquinho melhor, você é um liberal progressista ou é um liberal conservador em relação aos costumes? Ou não é nada disso? Eu sei, por exemplo, que você é católico. Pouquíssima gente sabe disso. Que eu não gosto. Então, de repente as pessoas não sabem disso. Às vezes a questão não é o conteúdo, mas a forma de comunicação. Então eu volto a perguntar, você é mais progressista ou mais conservador em relação à pauta de costumes? Eu sou uma pessoa de direita. Eu não gosto de me encaixar colocar nessas caixinhas. Eu sou um cara que tem uma banda de rock, que não gosta de andar todo arrumadinho. Ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que entende a necessidade de lei e ordem. Eu acredito na presença do transcendente na nossa vida. Eu acho que existem hierarquias de valores. Isso me coloca uma pessoa à direita. Agora, não me coloco... Porque o que seria um conservador em termos brasileiros? Aborto, por exemplo. A pauta do aborto, a gente é favorável à manutenção da legislação atual e contra esses movimentos feministas de hiperliberalização do aborto que existem. É uma pauta conservadora. É uma pauta conservadora. Só que eu não levo isso de uma maneira moralista. Eu não vou ficar aqui fazendo... Por exemplo, eu sou católico, mas eu não vou ficar aparecendo numa igreja para fazer campanha todo dia. Eu acho que eu separo minha esfera pessoal, existencial, da minha esfera política de trabalho. Eu tento fazer isso de uma maneira, vamos dizer, correta para não ser invasivo e para não ficar fazendo propaganda. Porque existe um vício. A partir do momento que você começa a misturar essas coisas, você começa a ser um moralista. A partir do momento que você é um moralista, você cresce em redes sociais, mas isso vem com um preço. Que é o preço em algum momento de você ser eventualmente um hipócrita ou de você usar a fé e a confiança dos outros para amealhar, vamos dizer, dividendos políticos. Eu não quero fazer isso. Eu quero ganhar em cima das minhas ideias que resolvem o Brasil. Que são ideias que podem ser colocadas à direita. Agora, nunca fui, não sou um progressista e nem o serei, assim. Esse é o meu jeito de ser. Acácio, pegar um gancho, então, nessa pergunta e nessa resposta, Renan, quem te inspira? Se você, sei lá, se o Renan, pessoa física, fosse falar que tem um ídolo, quem é o seu ídolo? Quem que te inspira? Júlio César, Alexandre o Grande, Ayrton Senna, Bob Dylan. Seria um quadrinome aqui de heróis, heróis políticos, heróis em campo de batalha, heróis em termos de liderança, heróis em dedicação e disciplina no trabalho, acho que o Senna é um exemplo disso, herói na manutenção das suas convicções pessoais e a sua audácia em não ser moldado por ninguém, que é o caso do Bob Dylan. Eu sempre penso assim, o que cada um deles faria na hora de eu tomar uma decisão. E são grandes referências minhas, assim. Talvez sejam as referências que eu mais sigo e mais gosto de pregar para os outros. Só voltando um pouco sobre a discussão antes do André, o senhor cita muito a família de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e um pouco menos Lula. No jogo eleitoral, quem é o adversário? É Flávio ou é Lula? Eu não vou separar muito o Flávio como o Lula, porque os dois fazem parte do mesmo sistema corrupto e os dois, em última instância, a gente pode colocar aqui, estão envolvidos direta ou indiretamente, tanto no escândalo do INSS quanto no escândalo do Banco Master. Então a gente começa a perceber que eles são parte de um arranjo político brasileiro, que é um arranjo meio que fracassado. É um arranjo que não consegue passar nada e que não tem mais imaginação no Brasil diferente. Então, no fundo, meu inimigo nessas eleições é a falta de imaginação do brasileiro. Nós não conseguimos mais imaginar um país que não tenha favela. Nós não conseguimos imaginar que a gente pode ser uma das 5 nações mais importantes do mundo, que é o que a gente nasceu para ser. O Brasil, em condições normais de temperatura e pressão, ele é para ser uma das 5 nações mais importantes do mundo. A gente já não se imagina assim. O Brasil não consegue imaginar que ele tem que ter rodovias com 5 faixas de cada lado ligando São Paulo ao Rio. Você, na verdade, pega uma estradinha triste na Serra das Araras, indo de São Paulo para o Rio de Janeiro. A gente perdeu toda a ambição. A gente comemora quando sai uma ferrovia. Veja, a ferrovia é uma tecnologia do século XIX, não é exatamente... Né? O mundo está indo para o espaço, a gente está comemorando, nossa, talvez termine uma ferrovia. Então a gente perdeu completamente a ambição. Então quando eu falo de inimigo, eu estou só propondo coisas, ideias de futuro do Brasil. O Flávio e o Lula são coisas velhas. Eles só ficam repetindo aí os mesmos chavões. O Lula fica falando, a ditadura, o fascismo. Tá, os caras estão lá nos anos 60, 70. Flávio Bolsonaro é Salva Meu Pai, que também estava o pai dele nos anos 60 e 70. Eles só estavam em lados diferentes do PT. Eu não quero viver nos anos 70 e 70. Eu não quero viver nos anos 80 com a ditadura, com o fim da ditadura e com o começo da Constituição. Eu quero viver nos anos 2020, 2030. Eu quero saber quando o Brasil vai ter base no espaço. Eu quero saber quando o Brasil vai ser produtor de tecnologia na área de inteligência artificial. O senhor aceitando o Zema, o Ronaldo Caiado como ministro, não é também fazer uma ligação com esses nomes antigos que já estão vencidos no mercado da política? Eu não acho que essencialmente nem o Caiado nem o Zema sejam pessoas ruins. Eu acho que eles só tomam decisões políticas
idiotas em não se desvincular do bolsonarismo. Quando eu vejo em 2019, 2020, quando começou a aparecer para todo mundo as falhas do governo Bolsonaro, o MBL, que era o grupo político que eu fundei, começou a denunciar. E eu imaginava que o Partido Novo ia fazer o mesmo. Eu imaginava que o Caiado, que teve nas ruas comigo pelo impeachment da Dilma, ia fazer o mesmo. Aí quando eu vi, eles ficaram com medo, porque a força dos Bolsonaro nas redes sociais e eleitoral dava medo. Aí quando viu o partido deles e o projeto deles ficou meio que condicionado às vontades do bolsonarismo. Eles não são pessoas más, mas falta essa coragem de fazer o que eu estou fazendo aqui, de avisar o rei tá nu. Não adianta a gente ser de direita, mas seguir um líder fraco como o Bolsonaro. Então, poxa, venham pro lado de cá, vamos construir um caminho. Claramente, se eles se unissem num projeto junto comigo, e as pesquisas estão mostrando isso, a gente pode apresentar um projeto de direita moderno e eficaz. Por mais que eu tenha discordâncias de coisas que aconteceram no governo do Zema, ou posturas do Caiado, poxa, eles têm coisas a agregar, seria legal pra caramba. Então, eu não tenho problema nisso. Terceira via? Não existe terceira via nesse sentido. Eu sou o candidato da direita, o Flávio é um candidato do centro, o Lula é um candidato do centro, e os outros dois, o Zema, o Caiado, eles estão candidatos, é o centro 2 e o centro 3. Né? É o cara que fica no banco de reservas do Flávio. E eles não têm que ser, eles são melhores do que o Flávio. O que eu falo para esses dois é, eles são melhores essencialmente do que o Flávio. Eles são mais inteligentes, eles são mais capazes. Eu não conheço o envolvimento deles em escândalos de corrupção, como o caso do Flávio. Então, poxa, eles tinham que estar do lado certo. O lado certo da história nossa é romper com essa velharia aí. É romper com esse Flávio, com esse Valdemar. Tem que ficar falando de Valdemar da Costa Neto, levando a sério a opinião do Valdemar. O Valdemar não tem que ter uma opinião. O Valdemar, ele tem que ter uma cela. Esse cara não dá. André, por favor. O senhor falou sobre propostas, o senhor até citou o fato da possibilidade do deputado Kim ser o seu ministro da Fazenda se o senhor ser eleito. Muitos economistas falam sobre a necessidade de um ajuste fiscal profundo no Brasil a partir de 2027, mais de 400 bi. O senhor citou uma PEC do deputado Kim. É nisso que o seu projeto de ajuste fiscal vai se basear? O senhor pensa em vinculação do reajuste do salário mínimo ao crescimento da economia? Pensa em retirada de subsídios a setores da economia? O que você pensa, o que você vai incluir na sua proposta de governo sobre economia e ajuste fiscal? Grande pergunta, é uma pergunta desafiadora, porque espero que os outros presidenciáveis respondam a essa pergunta. Porque ninguém está falando do tamanho da crise fiscal que vem aí. Aí todo mundo vai falar assim, eu vou retirar um privilégio aqui, um privilégio ali, eu vou cortar um negócio aqui. Legal, vamos dar nome aos bois? O real o Brasil vai precisar economizar todos os anos muitas centenas de bilhões para inverter essa curva de disparada da dívida, para a gente poder mexer lá na frente nos juros, para poder mexer inclusive nos impostos. Todo mundo fala em reduzir imposto, porque o imposto está aumentando, mas ninguém fala como cortar se a gente está numa situação fiscal desesperadora. Pois bem, a PEC protocolada pelo Kim Kataguiri, ela foi protocolada no ano passado, está num processo de recolhimento de assinaturas, outros 2 deputados protocolaram junto, e ela ataca todos os grandes problemas fiscais do Brasil. Das indexações, por exemplo, tanto a subida da aposentadoria quanto do BPC são vinculados ao aumento do salário mínimo. Isso acaba gerando distorção, porque o valor do salário mínimo, que cresce de acordo com a produtividade, ele acaba indo para pessoas que não estão numa atividade produtiva. Isso é injusto com quem é produtivo, por mais que tenha que ter reajustes no BPC e na aposentadoria. Falo aqui de uma outra reforma da Previdência que vai precisar fazer e que mexa nos privilégios, especialmente os privilégios do alto funcionalismo. Estamos falando aqui da desvinculação de gastos na parte de saúde e na parte de educação. Isso ninguém vai querer falar. Só que eu estou fazendo aqui uma coisa que o Milei fez. Eu estou avisando, precisa fazer, tá? Vai precisar fazer. Quem ficar fingindo que não vai fazer, basicamente está te enganando, porque ele vai acabar fazendo apenas na escondida, na muquia. E se você fizer de um jeito correto, as pessoas no Brasil vão começar a sentir a diferença rápido, no bolso. Porque você passa uma PEC como essa do Kim, que em 10 anos economiza 3,3 trilhões, sem contar a queda, a economia que a gente vai ter por conta da curva dos juros que diminui, a gente vai sair de uma Selic de 15, vai poder num horizonte de 2, 3 anos ir para 7, 8, ou seja, o dinheiro nosso vai valer mais, né? Isso vai ter um efeito econômico para as pessoas gigantesco. E aí a gente vai poder discutir, inclusive, redução de imposto e outras medidas que tenham um efeito de crescimento na economia, que vão fazer o dinheiro sobrar no bolso das pessoas. E benefícios sociais como Bolsa Família, o que o senhor pensa sobre isso? O senhor citou sobre um projeto de desenvolvimento de empregabilidade. O Bolsa Família ele tem alguns mecanismos de porta de saída, foi incluído agora nesse governo. O que o senhor pensa sobre isso? Eu acredito que para um país ainda jovem como o Brasil e com um país que se pretende ser uma das grandes nações do mundo, a gente ficar discutindo o tempo todo dar mais benefícios para as pessoas significa que a gente perdeu a energia de conquistar, de crescer, de criar. A gente vê essa energia na China, a gente vê essa energia no Vietnã, a gente vê essa energia na Índia, que são nossos concorrentes globais, enquanto aqui, o Lula vai dar um vale gás.
Ah, não, o Lula vai dar agora uma energia elétrica. Não, agora eu vou aumentar o Bolsa Família. As discussões irão isso, tá? O Flávio e o Lula brigando para ver quem vai dar mais Bolsa Família. O senhor é contra, então? Eu sou contra a ideia de que um país como o Brasil tenha que basear isso no seu crescimento econômico e nas suas políticas sociais. A melhor política social não é só o emprego, é o aumento da renda e a capacidade de compra do brasileiro. E aí regiões inteiras do Brasil, que hoje são economicamente inviáveis, eu digo uma, também não vou fazer populismo, vou pro Maranhão. O Maranhão é uma inviabilidade estadual. No Maranhão, as cidades elas se sustentam só com dinheiro vindo dos outros estados. E a maior parte das pessoas, ou grande parte, vive de um misto de benefício do governo, que é aposentadoria, BPC e Bolsa Família, e o sistema político fica lá com o pires na mão pedindo grana. Não dá para viver assim, não dá para pagar essa conta. É por isso que o imposto tá caro pro entregador aqui em São Paulo. Eu vou ter que virar, primeiro eu vou escolher um lado. Eu vou ficar com o lado do pagador de imposto e da pessoa que está rendendo. Depois eu vou criar saída para essas pessoas. E a saída dessas pessoas do Bolsa Família vai desde chegar em cidades que estão desesperadamente vivendo de auxílios, especialmente cidades nas regiões norte e nordeste, e fazer frente de trabalho, até trabalharmos com uma reforma de competitividade no Brasil que determine, assim, que o abrir e fechar um negócio, contratar e demitir uma pessoa numa empresa, que correr o risco, né, do dinheiro hoje que está basicamente rendendo na poupança ou com o título do Tesouro, vá para a atividade produtiva e aí, com o Estado trabalhando junto, e eu não tenho problema em colocar o Estado atuando junto, você começa a gerar crescimento econômico nesses lugares. E aí você começa a tirar as pessoas desse mundo auxílio. O que eu aprendi rodando no interior do Nordeste é que as pessoas querem trabalhar, especialmente os mais jovens. Quando eu cresci na região Nordeste, visitando cidades menores, é porque, especialmente o homem jovem, fala, pô, eu não quero viver de auxílio. Eu quero ter grana, eu quero comprar um celular novo. Eu não quero ficar preso nesse circuito. E, entretanto, o que o governo federal está oferecendo, que é essa política da migalha, é achar que o cara, não, pega aí, eu te dou um vale-gás, pega um pé de meia aí e vai se arrastando. Eu não consigo aceitar isso. Bolsa Família e outras políticas são para pessoas que estão precisando e não têm condição de trabalhar. Dito isso, nós temos que fazer elas trabalharem. Acácio, por favor. Pegando um gancho nisso, Renan, pacto federativo. A gente tem um pacto federativo muito discutido, muito criticado, mas o pacto federativo é o que a gente tem diante das circunstâncias. Qual é a sua visão sobre o pacto federativo? Tem solução? O ideal é nós mantermos? O que o Renan Santos, presidenciável, pré-candidato à presidência da República, enxerga no pacto federativo? No Brasil, quem paga a banda não escolhe a música. Então funciona assim, os estados que fazem lição de casa, que enviam mais impostos para o governo federal, eles mandam menos, eles têm menos representação política, eles têm menos deputados proporcionalmente, eles têm, por conta do Senado, da fórmula, por ter menos estados, eles mandam menos no Senado também. E aí quem define como o dinheiro é gasto no Brasil são os estados que não mandam os impostos. Portanto, um deputado do Maranhão, um deputado do Amapá, um deputado do Piauí, eles mandam muito mais do que um deputado do Paraná, um deputado de São Paulo, um deputado de Minas. E isto é essencialmente injusto, porque aí você cria uma classe política parasitária nesses estados que rouba, vamos ser bem sinceros, o dinheiro dos outros lugares, não melhora a vida das pessoas que estão lá, porque o lance do Pacto Federativo vai muito dinheiro, por exemplo, estou citando muito Maranhão, mas vai muito dinheiro para Maranhão. Agora, melhorou a vida no Maranhão? As pessoas estão migrando para o Maranhão? Não estão. Então, se nada disso está acontecendo, para que serve o Pacto Federativo? No fundo, o Pacto Federativo é apenas um sistema de distribuição de dinheiro das pessoas que trabalham para político corrupto no Norte e no Nordeste. Eu vou mexer nisso. E como a gente tem que mexer? Fundir os municípios. 2, criar nossa reforma administrativa, que é a Lei de Responsabilidade Gerencial, que impõe uma política de metas para os prefeitos desses municípios maiores que serão criados. Se ele não bate a meta, ele não recebe emenda e o político fica inelegível. Porque aí eu faço essa elite política que se apropria do dinheiro de quem trabalha das outras regiões, se picar. Ó, meu querido, se você não conseguir entregar resultado como prefeito, não aumenta a cobertura de esgoto, não aumenta a atividade econômica no teu município, não aumenta o desempenho da sua escola no ranking do Saeb, por exemplo, o bicho vai pegar. Você não vai poder participar de eleição nem ter o partido no estado. Sabe o que vai acontecer? Na hora, os Kassabs, os Valdemares vão correr para ter bons administradores políticos. Até porque, no fim do dia, o que eu quero condicionar é o fundo partidário e o fundo eleitoral vem do desempenho dos prefeitos e não dos deputados. A partir do momento que a gente coloca essa cenourinha na frente como um estímulo e do outro lado a gente coloca a punição caso eles não batam as metas, aí a gente cria um novo jogo, que aí o dinheiro que saiu de São Paulo, primeiro, vai precisar sair cada vez menos dinheiro de São Paulo para ir sustentar outros lugares. E 2, esse dinheiro quando chega lá ele é bem gerido e melhora a vida das pessoas. Aí se torna bom para todo mundo e aí é um pacto. Um pacto, ele é pactuado entre as partes, ele é meio que bom para todo mundo. Do jeito que tá, é um roubo federativo. Você tira de uns para um político ladrão roubar. Tanto que eu vou falar isso nessas regiões, eu vou pro Maranhão amanhã e vou falar isso pra ele e a população concorda comigo. A população fala, pô, mas é verdade, tá chegando todo esse dinheiro e não sobra nada? Sim, não sobra nada. Obrigado por assistir, inscreva-se no canal, curta,
compartilhe. Até a próxima.